Ai, ai, o Oscar. Hum, Aquela premiação de filmes e produção, onde a academia, as pessoas que votam, votam para o melhor, para quem tem mais talento, se esforçou mais, né? É só isso mesmo e mais nada, por puro talento. Ah, ainda queria que fosse assim. Oi, gente bonita, tudo bom? Vocês conhecem o Oscar? Aquela premiação que começou em 1929 e 29 e termina a temporada mais, digamos assim, famosa de premiações da sétima arte. Para quem não me conhece, eu sou a Zine, eu sou uma atriz cinéfila e que acontece que eu tenho muito conhecimento e sabedoria sobre premiações. Existem milhões de variáveis dentro desse assunto, incluindo política, geopolítica e questões sociais. E sim, meus amigos, a política está em todo lugar. Nesse ano de 2026, o Brasil foi indicado novamente. Uhul, uhul, uhul. Foram 4 categorias com o nosso agente secreto. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre pontos e questões que acontecem antes da gente ser indicado. E o porquê eu acho que o agente secreto vai apenas levar uma categoria. Mas fica aqui que eu vou explicar todos os pontos das minhas ideias, explicar bem as teorias. E vou mostrar os recibos aqui também. Eles são todos interligados. Então eu falo sobre um assunto, aí eu falo sobre outro, aí depois eles vão se encontrar e vai fazer mais sentido ainda, tá bom? E começando com as divulgações dos filmes, que tem 2 partes. É a primeira parte, que digamos assim, das premiações mais famosas, e a segunda parte, quando as indicações do Oscar são publicadas. Começa o oscômetro, entendeu? E como se tudo começasse do zero e a produção, os atores, o diretor vão atrás de pontos positivos. Tanto que é nessa época que as coisas podres, as falas de mau gosto, até canceláveis, começam a vir à tona e começam a chamar muita atenção. É de propósito, por causa disso, para ter pontos negativos para você não ganhar nada no oscômetro. É só lembrar do ano passado. Em que época aqueles tweets racistas, xenofóbicos da Carla Sofia Gascon começaram a ser publicados para todo mundo ouvir? Publicados não, porque eles já estavam no Twitter dela, mas foram divulgados para todo mundo ler. E entre o momento de eu ter escrito o roteiro desse vídeo e eu estar gravando, aconteceu aquela fala de mau gosto de Timóteo Chalamet lá, dele falando do Oscar do balé, que ele queria participar de filmes como Barbie, Oppenheimer, que todo mundo gosta de falar que assistiu, e não participar de uma coisa que está morta, como a ópera e o balé. Sem falar que a mãe dele e a irmã dele são bailarinas. Ele viu o exemplo dentro de casa, mas ele só consegue olhar pro próprio reflexo dele. Que ele não queria ter que fazer esse esforço para manter algo vivo, algo que ninguém se importa mais, hahaha, e riu como se fosse a maior piada de todas. Eu tenho certeza que entre o momento de eu gravar esse vídeo e eu postar, vai ter saído mais alguma coisa dele. Eu tenho certeza absoluta. Essas falas de mau gosto e esses pensamentos de nepotismo ainda são dessas pessoas. Mas o timing tem a ver com a premiação, tem a ver com o Oscar. Porque aí eles ficam com pontos negativos para que eles não ganhem e não recebam nada. Porque não é isso que o público quer ver. Não tendo toda a certeza do mundo, mas talvez no momento em que essas falas do Timóteo saíram, parece que as votações no Oscar já tinham se encerrado. Mas, gente, se ele continuar entrando nesse buraco gigante que ele tá cavando para ele mesmo, ele não vai ganhar. As pessoas que são donas do Oscar, que realmente comandam essa premiação no final do dia, mesmo que o nome do Timóteo estiver lá, eles vão tirar. Eles têm esse poder. Se tem uma grande gama de pessoas, um grande número falando mal desse artista, é o oscômetro, gente. Você tem que ter pontos positivos, senão você vai rodar. Isso eu tô falando que serve parte da questão social. Se o público geral vê essas coisas ruins, se você é possivelmente cancelável, você tá fora. Gente, é só. Se ele não tem nada de bom pra falar, por que ele não ficou quieto? Olha, gente, eu queria tanto colocar o microfone em algum lugar nesse cara, nesse aqui, mas eu não tenho um lugar, eu vou deixar assim, ó. Isso vai escorregar, vai cair. Por mais que as nossas chances desse ano sejam diferentes do ano passado, é simplesmente impossível eu não fazer uma comparação, né? E eu vou acabar usando o Ainda Estou Aqui como exemplo, né? Junto com o Agente Secreto. Eu também só queria dizer que eu acho Ainda Estou Aqui uma obra, entendeu? Ele recebeu muita atenção, mas eu queria que tivesse mais e mais flores. E a Fernanda Torres é tão maravilhosa. Ela sabe, ela consegue muito bem carregar esse filme, carregar como uma protagonista com toda essa luz e todo o brilho, o talento que ela tem. Ai. Então é isso, gente. Simbora para o primeiro tópico.
Oscar de 2020 e Parasita de Bong Joon-ho leva vários prêmios, inclusive o de melhor filme. Antes de Parasita, só teve apenas um filme em que a produção toda e os atores são de um país que não se fala inglês como primeira língua, e foi em 2011, com um filme chamado O Artista, um filme mudo. Além de ser um filme francês, né? A história toda conta quando o cinema estava passando de cinema mudo para cinema falado, e o filme inteiro se passa em Hollywood. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Por mais que exista a versão que os créditos, a única outra versão que pelo menos eu achei é em inglês. E aqui tá uma fala de um dos produtores do filme. No começo, não sabíamos se o financiamento dado pelo Centro Nacional de Cinematografia exigia o uso do francês. Mas isso não tinha sentido, uma vez que o filme passava em Hollywood e que uma parte do elenco é de língua inglesa. Prosseguimos então em inglês e algumas vezes usamos uma língua inventada. I'm foreign language filmmaker, so I have a translator here. Please understand. No. 자막, 서브타이틀의 장벽도 아니죠. 한 1인치 정도 되는 그 장벽. 여러분들이 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있습니다. O vídeo que vocês acabaram de ver é do diretor do Parasita, isso ele lá no Globo de Ouro, mas é o mesmo sentimento que a gente tem que levar até o Oscar. E depois dele não teve mais nenhum filme que era realmente internacional. E digo mais, digo pra vocês mais, que por causa desse sentimento, o Oscar fez uma das piores coisas no cinema moderno, que foi premiar Coda como melhor filme. Para quem não sabe, Coda é um remake de um filme francês chamado A Família Bélier. É um filme muito bonito que tem uma história realmente muito incrível. Eu vou dar uma resumida para vocês. A gente segue uma menina, que ela é uma menina como todas as outras da idade dela, do colegial. Ela mora numa fazenda onde a família dela cultiva e cria as coisas dentro dessa fazenda, né? Só que acontece que o pai, a mãe e o irmão dela são todos surdos e acaba que muita responsabilidade cai em cima dela porque ela é a única não surda na família. Só que ela percebe que o grande sonho dela é cantar e ela quer ir para uma escola lá em Paris, que é longe, e aí esse é o conflito. E Coda é exatamente a mesma coisa, só acontece que eles mudam as vacas pelos peixes. Apenas pelo fato do filme não ter legenda, da galera não ficar assustada assim com aquelas letrinhas de 3 centímetros, a academia premia eles como o melhor filme. Vocês estão entendendo que eles preferem premiar algo sem criatividade do que ter que ler? Imagina ter que ler, imagina ler, que horror, os pesadelos. Ai, desculpa que esse assunto é tão delicado pra mim, eu gosto muito de A Família Bélier. Eu recomendo para todo mundo esse filme. Eu queria abrir um PS aqui. Eu sei que Coda, a versão dos Estados Unidos, ele deu emprego a atores surdos e deu uma grande visibilidade à comunidade durante as premiações. Mas se eles quisessem mesmo, se o diretor, se a produção quisesse mesmo falar sobre esse assunto, falar sobre essas pessoas, eles teriam feito uma história original, um filme deles. E não apenas ter visto um filme original e pensado, nossa, vou fazer uma versão em inglês para que não precise de legenda e vou chamar de meu. E infelizmente, essa é uma mania dos Estados Unidos, de Hollywood, que nunca irá falecer. Uma coisa que a gente tem, eu vou chamar assim, de vantagem, é que o nosso protagonista, ele tem um rosto familiar. Ele já fez vários filmes lá nos Estados Unidos, inclusive ele mora lá, né? Até falando espanhol, que foi em Narcos, pela série que ficou muito famosa. Logicamente que tem muitos diálogos em inglês, mesmo que na vida real o Pablo Escobar esteja lá da Colômbia. E isso logicamente faz diferença na hora dos votos pra galera lá dos Estados Unidos e pra quem realmente comanda o Oscar, né? Porque eles olham lá pro Wagner Moura e pensam algo do tipo: Brasileiro Premium. Brasileiro Premium. Você não precisa de legenda para entender esse. Obtenha o seu Brasileiro Premium por apenas $29,99. É, meus consagrados, tem uma coisa que o Brasil toma conta, é da internet. A maior fazedora de memes, a rainha da internet. É, gente, eu queria dizer que eu não tenho um óculos Juliette, nem uma blusinha do Brasil para representar, entendeu? Me perdoa, essa é a skin que a gente tem hoje, tá bom? Tadã! O máximo que a gente tem é a Xion com a camiseta do time do Brasil comendo uma pamonha e a Yuhyun vestida de BR com uma brama. É o que temos para hoje, muito obrigada, vamos lá. Se vocês separarem bem,
Quantos posts da academia vocês já viram em que eles falam, nossa, que grande talento, ou qualquer outro termo cinéfilo, assim, em algum post? Olha esse post com esse brasileiro, olha esse post aqui, que é um filme brasileiro. Eles sabem que toda vez que o algoritmo deles está abaixo, é só postar alguma coisa brasileira. No lugar deles falarem, o filme mais indicado da América Latina, do Brasil. Não, eles falam o post mais curtido do Instagram do Oscar. E isso é um fato canônico. As pessoas que tomam conta das redes sociais do Oscar, acharam a mina de ouro deles. O nosso ouro! O nosso ouro, roubando nosso ouro novamente. E nós temos que sim enaltecer as nossas obras, nossos atores e atrizes, mas não caiam no bait, gente, entendeu? Não fique aceitando esmolas lá dos Estados Unidos. Isso me leva a outro ponto da internet dos brasileirinhos que falam sobre o filme ou comentam sobre, porque toda vez que acontece de uma categoria que está alguma coisa relacionada ao Brasil e o Brasil não ganha, você só vai ver comentários de é roubo. Roubaram. Roubaram do Brasil. Era pra ser o fulano brasileiro. É roubado. Ai, gente. E é quando aquele ditado das duas moedas chegam, sabe? Que ao mesmo tempo que os brasileiros te dão esse brilho, te dão essa atenção, é com a mesma força que eles vão te destruir e coitado de quem tiver na frente. E eu vou ser sincera aqui com vocês, viu? O ano passado vocês estavam mais chatos do que o normal, meu Deus do céu. Não podia ter nada que não fosse brasileiro. E também quantos comentários que eu vi falando sobre como que esse filme ganhou? Ninguém sabe que filme é esse, ninguém assistiu, nem conhece. Gente, as pessoas assistiram sim, dá pra ver pelos números. E eu fui uma pessoa que estava acompanhada e o cinema estava quase cheio quando eu fui assistir. E eu vou fazer uma denúncia aqui. Eu moro aqui no interior, entendeu? E quando eu fui assistir Agente Secreto, só tinha eu no cinema. Só havia a minha alma e a alma do carinha que fica lá no projetor. Não tinha mais ninguém. Agora o filme, ele tá sendo repassado no cinema, né? Porque ele está indicado ao Oscar. Mas agora todo mundo fala sobre. Eu vejo até no Instagram a galera que faz evento agora comenta sobre as sessões que estão passando, né? Gente, filme passa o ano inteiro. Não só quando tá acontecendo o Oscar. E eu vou ter que falar outra sinceridade aqui pra vocês, minha gente bonita. Vocês acharam mesmo que ainda estou aqui ia ganhar alguma coisa além de melhor filme internacional? Ai, gente, por favor. Vamos ser mais espertos. Não existe um país mais ligeiro que o Brasil. É como eu falei no tópico anterior. O Oscar não vai premiar um filme na categoria de melhor filme se ele precisar ler legenda. Isso não vai acontecer mais. A não ser que façam, né, gente? Eu não sou mãe de Ná. Eu apenas estou passando a mensagem de uma pessoa que assiste esses prêmios há muitos anos e que entende de algumas coisas e que você consegue ver os padrões. E o Brasil ser tão grande e tão poderoso na internet é um fato. E é um fato que eles levam em consideração. Porque eles não querem ter o backlash da galera que assiste. Querem que sempre todos os números deles sejam muito grandes. Seja na hora de postar, na hora de pessoas assistindo ao vivo, que eles estão tentando há muito tempo voltar, que muita gente assista ao vivo, porque ele tá meio caído ultimamente. Eles querem sempre que o número seja muito alto, e ultimamente eles estão lambendo qualquer coisa para que os números das pessoas que assistam ao vivo seja mais alto, porque ele tá meio caidinho ultimamente. Existe uma lenda, né, que quando acabou o Oscar do ano passado, eles postaram, né, a foto de cada um dos ganhadores com o seu prêmiozinho. Aparentemente eles fizeram com que o post da menina que ganhou de melhor atriz, a Mickey, que é a da Nora, que ele não aparecesse para os brasileiros. Aparentemente. Muita gente não achou no Instagram, achou minutos depois, e ele não apareceu depois, ele apareceu na ordem que eles teriam colocado, mas que pra gente não era possível ver porque eles sabiam que a galera brasileira ia destruir essa menina. A menina nem tem rede social, sorte a dela, né? Porque conheço mi gente latino. E como eu falei, eu tenho vários tópicos e juntos, no final, vai fazer mais sentido ainda quando eles estiverem em conjunto. Já queria começar com o melhor filme internacional e falar também pra mim qual que é o filme que tem a maior concorrência nessa categoria, que é Valor Sentimental. Gente, esse filme me destruiu. É uma história onde duas irmãs, elas acabaram de enterrar a mãe delas e aí o pai delas reaparece, que ele não era muito presente. Ele é esse diretor gigante muito renomado e aí a filha mais velha é atriz e ele quer fazer um filme e convida ela pra ser a protagonista, né? E ela fica tipo, você tá me zoando, né? Você não tava presente, você não tava aqui, agora você quer fazer isso?
Não. Se vocês tiverem alguma oportunidade de ver esse filme, eu recomendo muito. Assim, de coração. Pessoalmente, pelo menos, eu acho que é um dos melhores filmes que saiu de 2025. Eu queria fazer uma menção honrosa com Foi Apenas um Acidente. Eu acho que de todas as categorias, essa que eu me sinto a mais segura, assim. Foi a mesma que a Ainda Estou Aqui ganhou ano passado. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de um país ganhar essa categoria 2 vezes seguidas. Nunca se aconteceu, mas sempre tem uma primeira vez, né? Uma grande diferença da categoria deste ano para do ano passado é que esse ano ele tá muito mais concorrido. Ano passado era óbvio para mim que o Brasil ia levar. Era o melhor filme, mesmo que aquele, né, tenha diálogos em inglês, o filme não é bom o suficiente para se carregar. Mas como eu falei, né, tem os outros 2 filmes e Valor Sentimental também está indicado a várias outras categorias, inclusive de melhor filme. E também eu vou ter que falar o óbvio que tem alguns rostos são familiares. Para quem não sabe, esse aqui, ó, para quem assistiu Piratas do Caribe, esse aqui é o pai do Will. Esse filme, junto com Agente Secreto, é o que tem a maior concorrência, pelo menos nessa categoria. Eu fiz a menção honrosa com Foi Apenas um Acidente, mas esse filme nunca, ele não iria levar, sabe? Porque o diretor, ele foi preso. Ele foi preso por fazer propagandas contra o governo. Ele hoje em dia mora em Paris, mas ele é de onde? Irã. E para quem acompanha geopolítica, sabe? Bom, essa foi minha primeira previsão. Agora vamos para melhor ator. Gente, eu tinha feito um roteiro onde o Timothy Chalamet ia ganhar, etc, etc, porque Hollywood tá sempre enfiando ele na cara de todo mundo, quer indicar ele pra tudo o tempo todo, não importa o que ele faça, lá, 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 lá. Só que aí ele começou a mostrar a personalidade real dele. E aí tudo mudou. E detalhe que a internet já achou outra coisa dele, que anos atrás, em uma entrevista, ele repetiu a mesma coisa sobre a ópera, que quando ele tava com medo que o cinema tava não tão popular assim, sabe? Como uma coisa que tá morrendo, tipo a ópera. Pelo amor de Deus, gente. Eu queria falar outra também. Eu falei que o Brasil, né, é o dono da internet. Onde vocês estavam quando o Timóteo Chalamet, ele ganhou um dos prêmios dele, aí ele tava falando de todos os outros atores que estavam na categoria com ele, e ele falou o nome de cada um deles, menos do Wagner Moura. Onde vocês estavam para encher o saco dele? Que decepção. Foi só porque não aconteceu no Oscar? Qual que é, gente? E outro ponto dessa discussão foi que ela saiu da bolha da internet e começou a ser comentados por atores, cantores, pessoas que trabalham diretamente com ele, diretamente com o trabalho dele. Eu acho que é um exemplo até parecido com o do ano passado. Olha, eu ia fazer uma categoria, eu ia falar sobre Emília Pérez, mas eu não queria gastar o meu tempo e o seu tempo falando sobre esse crime, né? Enfim, porque Emília Pérez levou vários prêmios do ano passado, né? De melhor filme internacional e melhor filme na língua inglesa, né? No lugar de Ainda Estou Aqui ganharem todas as premiações, o crime continuou presente até explodir as coisas na internet. Gente, e de duas uma. Ou ele realmente vai ser ignorado, não vão falar sobre ele. A Kyla Sofia Gascon ano passado nem passou pelo tapete vermelho. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Ou a outra vão querer fazer um arco de humildade dele, que ele já é uma pessoa melhor, mas acho que não dá tempo, mas vamos ver, né? Por causa desses acontecimentos, a chance do Wagner Moura de ganhar aumentou bastante. E eu, assim, pessoalmente, de todos, eu acho que essa categoria que é mais merecida. Porque o Wagner Moura é muito bom nesse filme. E porque o filme do Agente Secreto é tão bom por causa dos seus atores. Eles fazem um filme ser tão maravilhoso como ele é. Mas vocês ouviram, né? Aumentaram as chances. Não é certeza absoluta, porque temos quem? Michael B. Jordan. Ele tá naquela obra de pecadores. E, olha, usando essa palavra, eu me sentiria menos mal se não fosse o Wagner Moura e sim o Michael B. Jordan. Porque, assim, tirando o Wagner Moura, eu torço muito pra Pecadores e muito pra Michael B. Jordan. Eu queria dizer que eu só assisti o vídeo da Isabela Boscov depois que eu escrevi meu roteiro, né? O vídeo dela falando sobre o Oscar. Só que aí eu percebi que a gente tem a mesma opinião, a gente compartilha do mesmo sentimento. Maravilhosa! Melhor direção de elenco, uma categoria nova no Oscar, novíssima. Ela também tem lá no The Actors Awards, que era o SEG, né? Eles mudaram. Eu gosto bastante dessa categoria, que inclusive quem ganhou agora foi Pecadores. E eu acho que faz todo sentido o Agente Secreto ter sido indicado. Como eu falei
anteriormente, mais cedo agora, eu realmente acho que o filme é tão bom por causa dos seus atores. Porque eles entregam muito além do que o personagem pede, muito além do que a história pede, porque eles são realmente. Eles trabalharam muito e eles são muito talentosos. Gente, é só olhar pra Tânia Maria. A senhorinha virou um ícone. Diva. E logicamente falar da nossa estrela, o Wagner Moura. Gente, o estudo e o talento que se percebe principalmente naquelas cenas mais delicadas, assim, é realmente muito incrível. Eu poderia fazer várias menções honrosas. A esposa dele, os mercenários, aquela moça lá que dá uma paqueradinha nele no primeiro dia, eu achei ela maravilhosa também. A própria Capituta nesse filme também. Bom, vamos para a próxima categoria de melhor filme. A gente, olha, eu não sei de mais nada, tá? É porque uma batalha após a outra fica ganhando, ganha de melhor diretor, ganhando de melhor filme. E, sinceramente, assim, se tivesse alguém pra vir falar pra mim e explicar, me convencer que uma batalha após a outra é um filme legal assim, porque eu não consigo. Eu não consigo achar, entendeu? Porque quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto dele. Você tem uma atriz incrível, tem a Anna Taylor. Aí você entrega pra ela um personagem que não tem muita personalidade, ela é só sexo ou revolução. Aí quando finalmente a personagem dela vai começar a ter uma profundidade, ela some. Aí o resto do filme é um pai chapado tentando chegar a algum lugar e um cara que é obcecado pela menina e que tem fetiche por mulher preta. É de se achar bom, né? Porque os atores, atrizes, eles tiram a mais dos personagens dele pra conseguir, tipo, o cara que é obcecado pela menina. Ele é incrível, mas porque ele é um ator incrível. E aí era legal de ver ele, mas tipo, lembra lá no começo que eu falei de política? Então, quando foram fazer perguntas políticas para o diretor desse filme, o Paul Thomas Anderson, ele falou: "Ai, não, eu não sou uma pessoa política." Meu filho, você é burro ou você fez aula? Ai, que grosseria, acho que eu vou cortar essa parte. Porque, pra quem não sabe, Uma Batalha Após a Outra é extremamente politizada. É um filme extremamente ligado com a política. E tem a ver com a revolução de imigrantes lá nos Estados Unidos, que é um fato, uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento lá nos Estados Unidos. E aí o marketing vive falando assim: "Ah, não, esse filme, ele começou a ser produzido em 2003 e eles queriam gravar em 2020. Então as coisas são pura coincidência." Tá, vamos querer acreditar que no seu filme os imigrantes estarem em uma gaiola igual na vida real é apenas uma coincidência, mas você precisa dar uma resposta melhor que essa. Ah, eu ia gravar antes. Não, essa ideia não sei de onde surgiu. Sem falar que o Laranjinha lá dos Estados Unidos, ele já era presidente em 2020. Em 2020 já estava acontecendo isso. Já tinham pessoas sendo separadas das suas famílias. E como o diretor percebeu que essas respostas não estavam sendo suficientes para o público, aí ele resolveu falar um pouco mais, mas ele só falou depois que ele estava com o prêmio na mão. Ele falou algo do tipo: "Eu não sou um político, sabe? Eu sou um cineasta. Então tento fazer isso através do meu trabalho." Sabendo que ele vai falhar no que ele falar, mas no que ele não falha é fazendo filmes. E ele se sente mais confiante falando dos sentimentos dele através dos filmes. Ou seja, né, você pode interpretar a história do filme do jeito que você quiser. Porque tá lá, é óbvio. E ele, ah, não. Não, não, não é isso não. As justiças sociais são só importantes na hora que você vai tentar ganhar um dinheiro pra fazer uma produção e na hora de fazer propagandas para as pessoas quererem ver. Ah, é porque eu não gosto de falar sobre esse assunto. Dá pra perceber um pouco, porque depois no final, quem é a pessoa que representa a revolução é o Leonardo DiCaprio, esse cara branquelo falando Viva la Revolution. Olha o desabafo, né, gente? Mas é que eu realmente acho que tem vários outros filmes que são muito melhores. O próprio Agente Secreto, Hamlet, Valor Sentimental e Pecadores. Gente, vou acabar fazendo minha propaganda aqui para Pecadores, que eu realmente acho também tá na minha lista mental de melhores filmes que saíram em 2025. Eu lembro de ter assistido no cinema e ter ficado completamente apaixonada, mas eu fiquei meio assim, ah, mas nem vai ser assim tão popular nessas premiações mais famosas, né? Porque uma coisa que eles não gostam de filme de terror. Oi, Zine da edição aqui. Eu acabei não falando sobre isso porque eu achei meio óbvio, só que depois eu decidi incluir. Pecadores é um filme repleto de identidade negra, fala sobre ancestralidade, junto com músicas e apresentações maravilhosas. Jack O'Connell, por favor, faz aquela cena de novo.
Não é à toa que esse filme tá levando da categoria de melhor trilha sonora de todas as premiações. Traz religiões e inclusive religiões de matriz africana. O filme claramente tem um conceito e um pertencimento. E eles continuam com essa mensagem durante as divulgações. Não é como se ela fosse apenas uma parte superficial do filme. A academia simplesmente não assiste, não gosta de filme de terror. Até porque se gostasse, a Florence Pugh já teria levado um Oscar, porque ela é excelente em tudo que ela faz. Mas eu fui surpreendida em várias formas, em várias premiações e várias categorias. Eu acho que ele bateu o recorde de filme mais indicado no Oscar. Muito bom! Mas as chances de Agente Secreto ganhar essa, gente, eu já falei aqui mais cedo, vocês sabem, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em 2020. Eu vi pessoas se perguntando de o porquê esse ano não foi indicado como melhor diretor, igual foi ano passado com Ainda Estou Aqui. O que eu vou falar a seguir não é nada confirmado. É tudo tirado da minha cabecita, das informações que eu mantenho, entendeu? Acho que uma das grandes diferenças entre os dois diretores é que o Walter Salles, ele também é o diretor de Central Brasil, né, gente? Que é um filme muito popular, falado na academia. Também é um filme comentado por causa da gafe que foi naquele ano de melhor atriz, né? A caixinha caiu. E ele também é um brasileiro que mora fora do Brasil e fez filmes que são totalmente em inglês, com atores em inglês, tudo em inglês. Jamais tirando o crédito dele. Como eu falei, Ainda Estou Aqui é maravilhoso. Mas são tópicos que a gente tem consciência, que a gente sabe. Infelizmente, nessas horas, a gente tem que ser muito cínico. Eu realmente acredito que esses dois fatores deram uma, digamos assim, vantagem para ele acabar sendo indicado nessa categoria. Esses são os pontos da minha teia de ideias, que tudo acaba se interligando no final, principalmente eu acho na categoria de melhor ator. Além do fato de eu simplesmente ter ignorado o Leonardo DiCaprio, no final eu acredito que fica entre o Wagner Moura e o Michael B. Jordan. Mas se vocês olharem para eles assim no ponto de vista acadêmico do Oscar, é um cara latino e o outro cara preto. Infelizmente, nessas horas o estereótipo é muito presente. A academia olha pra eles, é isso que eles enxergam, mas um deles é dos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa infortuna que acaba acontecendo. Eu vi alguns comentários falando que premiar agente secreto seria um grande feito, principalmente no meio em que os Estados Unidos se encontram. Os ataques contra os imigrantes e agente secreto Wagner Moura serem brasileiros, sem falar que se passa nos anos 70, né? Além do filme passar nos anos 70, né, que é um momento histórico muito específico no Brasil, e lá eles vivem todo dia esse governo que é completamente descontrolado e tenta ao máximo ser totalitário. Para uns, isso seria uma decisão afrontosa, né? Isso se as pessoas que estão assistindo Agente Secreto entendam um contexto histórico dentro desse filme, dentro desse momento no Brasil. Isso me lembra uma outra coisa que eu fiquei achando, eu tive um sentimento que Ainda Estou Aqui foi promovido lá fora, lá nos Estados Unidos e em outros países, meio tarde. Eu lembro de ver posts de pessoas falando que estava indo assistir Ainda Estou Aqui no cinema, mas isso lá no finalzinho, já quase no Oscar, né? E eu sei que os críticos e as pessoas que votam, eles têm esse acesso adiantado ao filme, mas eu ainda tenho esse sentimento. E por que eu comecei a falar disso? Porque eu queria comentar de uma regra que surgiu apenas no ano passado lá na academia, né? Lá no Oscar. Para quem vota, eles são obrigados a ver todos os filmes e ver o filme completo. Aí você fala, foi porque alguns deles não assistiram Ainda Estou Aqui. Não, né, gente? Não, né? Não foi por causa de um filme brasileiro. Porque virou de conhecimento que parte das pessoas que votam não assistiram Emília Pérez. E isso não só do Oscar. E também vários deles falaram, assim, peito aberto, voz alta, que eles começaram a assistir Brutalista e eles nunca terminaram. Isso que Brutalista ganhou de melhor ator o ano passado. Pra quem não sabe, esse ator mega famoso aí, que ganhou de melhor ator ano passado, ele e o diretor falaram assim, não, é que a gente usou IA, né, hahaha. Eles comentaram que assim, o ator, ele é estadunidense, e ele fazia um personagem que é uma pessoa da vida real, que é húngaro. E aí ele teria que aprender o quê? Húngaro. Só que aí o sotaque dele não era bom o suficiente, a concordância às vezes ficava ruim, aí eles usaram o IA para fazer o trabalho dele, no lugar dele estudar mais, porque o filme demorou 10 anos para ser feito, é uma coisa que eles comentavam também. Não, eles pegaram o IA para fazer o trabalho dele, e aí ele ganhou como melhor ator, e eles também falaram que usaram o IA para fazer o desenho. O personagem húngaro, ele é arquiteto, e aí usaram o IA para fazer o desenho do arquiteto. Dar um parabéns para uma pessoa por não fazer o trabalho dela direito. Eu espero que tenha uma nova regra também, que a gente não dá espaço a pessoas que usam IA para fazer o trabalho delas.
E eu acabei entrando nessa tangente porque eu realmente acho que as pessoas que vão assistir, eles não vão entender o contexto histórico do filme. Porque essa consciência te mostra que ele não é um agente secreto estilo 007, ele é um professor. E acontece que ele tá fugindo e ele acaba virando um agente secreto. E aí, gente bonita, eu consegui explicar minhas opiniões e minhas ideias de uma forma assim que dê pra entender tudo? E no final do dia, eles querem os números dos brasileiros, mas a gente não sabe até onde eles vão pra premiar um brasileiro. Não só um brasileiro, né, gente? Mas pessoas que não falam inglês e que precisam ler legenda. É o resumo do vídeo inteiro. E por mais que a gente saiba de tudo isso, acho ainda muito difícil a gente conseguir adivinhar todas as categorias e todos os resultados. Eu acho que é uma discussão assim que dá um bom tempo. E eu pessoalmente acho que é uma boa discussão. E vocês, eu queria muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu viajei muito ou vocês concordam comigo em algumas categorias? Compartilha para aquela sua amiga que adora esse tipo de assunto, de conversa, assim, falar que compartilhar ajuda muito, sim, a minha divulgação. E dá um like também aqui embaixo, tá por aqui, ó, me ajuda muito também, tá? Agradeço muito de coração. Aqui para você. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou o senhorzinho lá, aquele senhorzinho da Copa. Eu vejo vocês na próxima. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mua!